Bom, ao contrário dos exercícios que temos resolvido de eletromagnetismo, eu vou começar a resolver alguns exercícios de cálculo. Eu encontrei um arquivo aqui do livro do James Stewart, que é talvez o mais clássico que a gente tenha na parte de cálculo do ensino superior. Essa é a 8ª edição, então pode ser que o exercício do capítulo 7, que é técnicas de integração, seção 3, integrações por substituições trigonométricas. Exercício 4, que é esse daqui, integral de x ao quadrado sobre raiz de 9 menos x ao quadrado de dx. Pode ser que na versão do livro que você pegue não seja o mesmo, porque obviamente tem várias edições desse livro. Essa é a versão em inglês, inclusive, né? Tá aqui o enunciado em inglês, inclusive. Então, certamente, se você pegar a versão em português, pode ser que seja outra integral. O ponto não é esse. O racional para resolver esse exercício é que vai ser o mais importante, certo? Então, a gente tem a integral aqui que tem raiz de 9 menos x ao quadrado embaixo. E a gente tem que lembrar que claramente é muito forte, mas com o tempo a gente começa a perceber que essa é uma integral do tipo de substituição trigonométrica, talvez porque estivesse na seção de substituição trigonométrica do livro. Mas se não tivesse, se fosse um exercício aleatório, né, como ele está aqui, né, eu tenho que lembrar que seno ao quadrado de qualquer ângulo, aqui eu não posso colocar x porque senão vai confundir depois, mas eu vou colocar alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, suponha que eu tivesse, por exemplo, eu vou isolar seno ao quadrado. Então, o cosseno ao quadrado, na verdade. Eu vou dizer que o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo vai ser 1 menos o seno ao quadrado de alfa. É uma igualdade, eu posso multiplicar por 9 os dois lados, certo? Então, eu posso multiplicar por 9 cosseno ao quadrado de alfa. Isso vai ter que dar 9 menos 9, porque eu tenho que fazer a distributiva, seno ao quadrado de alfa. Percebe que aqui, se eu tivesse x ao quadrado valendo 9 seno ao quadrado de alfa, tudo que está embaixo eu ia poder escrever como só um termo que inclusive é um quadrado perfeito. 9, a raiz dele é 3, cosseno ao quadrado na raiz vai ser cosseno de alfa, certo? Então eu vou fazer com que o x ao quadrado, de alguma forma, valha 9 vezes o seno. Agora eu não vou usar alfa, eu vou chamar de θ. E aí então a gente tem que o x, a minha substituição trigonométrica vai ser, que é para ser o seno ao quadrado, 3 seno de θ, certo? E aí eu tenho que encontrar o dx, porque obviamente aqui eu tenho que pôr o dx e o x ao quadrado, bom, acabei de escrever, né? 9 seno de θ, seno ao quadrado de θ. Mas o dx eu vou ter que expressar ele como um dθ. Aqui eu vou usar a regra da cadeia, eu tenho 3 vezes derivada do seno é cosseno, vezes dθ, porque o θ é uma variável, certo? Então eu posso escrever agora aquela integral ali como, no lugar de x ao quadrado, eu vou escrever 9 seno ao quadrado de θ. É literalmente a substituição que a gente fez. Eu tenho que multiplicar pelo dx, que agora ele é 3 cosseno de θ dθ. E eu tenho que dividir pelo raiz de quem? Bom, embaixo vai ficar 9 menos... Eu vou primeiro fazer passo a passo, né? Vai ficar 9 seno ao quadrado de θ, porque o x ao quadrado é 9 seno ao quadrado de θ. Tá escrito aqui, certo? Só que a gente já viu que esse cara aqui embaixo eu posso escrever como 9 cosseno ao quadrado de θ, porque agora não é a alfa que está aqui, é θ. 3 vezes 9, 27, vou deixar aqui, é uma integral ainda. Seno ao quadrado de θ, cosseno de θ, diferencial de θ. Embaixo a gente sabe que tudo aquilo vai ficar, tudo que está dentro da raiz vai ser 9 cosseno ao quadrado de θ, por causa da substituição usando a igualdade trigonométrica. Como está na raiz, 9 cosseno ao quadrado na raiz vai ficar 3 cosseno de θ. Cosseno de θ eu simplifico, 3 eu simplifico com 27, vai ficar 9. Então essa integral aqui agora se resumiu a integrar 9, é uma constante, eu posso passar lá para frente, vezes a integral de seno ao quadrado de θ dθ. Aqui eu posso usar
a propriedade integral de seno na n de x dx, seno na n de alfa de alfa, ou beta, para não confundir os ângulos, né? Mas tem uma outra igualdade trigonométrica que a gente pode usar, que é o fato de que a gente tem cosseno de 2 vezes um ângulo, que eu vou chamar aqui de gama, para não confundir os ângulos. Ele vale 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de só aquele ângulo. Então, eu posso escrever 1 seno ao quadrado, que é o que eu tenho aqui, como alguma coisa que envolve cosseno de 2 vezes aquele ângulo. Eu vou isolar o seno ao quadrado aqui, óbvio. Eu vou passar ele para a esquerda e vou trazer o cosseno para cá, à direita. Quando eu passo para a esquerda, eu tenho 2 seno ao quadrado de alfa vale 1 menos cosseno de 2, alfa não, gama, cosseno de 2 gamas. Eu quero só seno ao quadrado de gama, porque eu só quero seno ao quadrado de teta. Então aquele 2 que está ali multiplicando, trago para cá dividindo. Onde eu tiver seno ao quadrado de teta, eu posso escrever como 1 menos cosseno de 2 teta dividido por 2. Então a minha integral agora passou a ser 9 meios, né? Porque o 2 está embaixo para os dois termos, eu vou passar para frente do termo. Eu tenho integral de 1 de teta, ou seja, de teta, e eu tenho menos a integral de cosseno de 2 teta, porque isso daqui é a substituição que eu fiz de seno ao quadrado de teta. Eu coloquei 1 menos cosseno de 2 teta sobre 2, o 2 é constante, eu passei para frente de todo mundo, ficou integral de 1 menos cosseno de 2 teta. Só que tem um problema, faltou d teta. Como é uma operação linear, a integral, eu posso dividir integral de 1 de teta e integral de menos cosseno de 2 teta de teta. Porque tudo isso daqui apareceu multiplicando aqui, né, d teta. Então tem que ter duas integrais, até porque se não tiver d teta eu não consigo integrar, né. Aqui fica fácil, integral de d teta é teta. Depois a gente tem que voltar para x, porque todo meu problema foi integrar, para ser integrado em x, né. Eu estou fazendo manipulações para poder integrar com alguma técnica, e depois eu tenho que voltar para a variável original de integração. Integral de cosseno é cosseno de A é seno de A sobre o A, né, em teoria. No caso aqui não teta, né? Eu tenho que integrar seno de 2 teta e divido por 2. Porque a derivada do seno de 2 teta é cosseno de 2 teta vezes 2, que é a derivada de 2 teta em d teta, né? Então, eu tenho isso aqui. Então, eu passo a ter seno de 2 teta sobre 2. Isso resolve o problema. Em teta, eu tenho que agora voltar para x. A minha relação de x é com seno de teta. Então eu não tenho bem a minha integral expressamente dita, né? Mas a gente pode, de novo, usar uma outra identidade trigonométrica, que é a identidade do seno de 2 teta. Que eu vou escrever de novo em gama, ou beta. Seno de 2 beta vale 2 vezes o seno de beta vezes o cosseno de beta. Então, onde eu tiver seno de 2 teta, eu posso escrever como 2 vezes o seno de teta vezes o cosseno de teta. Então, essa integral aqui é 9 meios de teta. Porque quando eu faço x igual a 3 seno de teta, eu vou conseguir escrever um triângulo retângulo em função de teta. E não de 2 teta. Então, ainda que eu tenha a integral aqui resolvida, é melhor eu manipular esse seno de 2 teta para voltar para teta, porque é só com teta que eu vou conseguir escrever esse triângulo retângulo. Eu já vou expandir ele para a gente poder encontrar teta, seno de teta, cosseno de teta em função de x, que é a variável de integração original. Então aqui eu tenho menos 2 vezes o seno de teta vezes o cosseno de teta, dividido por 2, dá resultante da integral. O 2 simplifica e volta aqui. Obviamente tem uma constante aqui para adicionar, porque é uma integral indefinida, mas idealmente a gente pode colocar só no final quando voltar para x. Mas que é uma constante em teta que depois vai se converter em uma constante em x. Agora, vamos olhar o problema lá no início. Eu disse que x vale 3 seno de teta. Obviamente, se eu precisar do seno de teta, eu sei que vale x sobre 3. Ou seja, aqui, vou começar a escrever com algumas cores diferentes. Aqui
eu tenho resposta. Eu já sei quanto que vale seno de θ. Percebam que eu vou ter θ puro. Seno de θ igual a x sobre 3, eu consigo resolver θ puro. Θ puro vai ser o quê? O arco seno, ou seno na menos 1, que é o arco seno, a função inversa, de x sobre 3. Porque se seno de θ é x sobre 3, θ é o arco cujo seno vale x sobre 3, ou famoso arco seno. Então, onde tem θ, agora eu posso escrever seno inverso, ou arco seno, de x sobre 3. Tenho seno de θ, x sobre 3. Eu não tenho cosseno. Então, para resolver isso aqui, eu vou ter que olhar o triângulo retângulo que eu desenhei. Se eu tenho θ aqui, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui eu tenho o cateto oposto é o x e a hipotenusa é 3. Seno de θ é cateto oposto x dividido por hipotenusa 3. Isso é um triângulo retângulo. Eu posso usar Pitágoras e encontrar esse cateto que vai ser 3 ao quadrado, ou 9, menos x ao quadrado na raiz. Porque 9 ao quadrado tem que ser esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado. Então, né, esse aqui eu vou chamar de incógnita, né? 9 ao quadrado, 3 ao quadrado, que é 9, vai ter que ser o cateto oposto mais o cateto adjacente ao quadrado. Eu passo 9 menos x ao quadrado, isso vale o cateto adjacente ao quadrado. Então, o cateto adjacente vale 9 menos x ao quadrado dentro da raiz. E quem que é cosseno desse ângulo agora? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é o 9 menos o x ao quadrado na raiz. A hipotenusa é 3. Pronto, agora eu tenho o cosseno de θ, eu posso substituir e tudo volta à variável original de integração, que é x. Vai dar um trabalhinho ainda. Eu tenho 9 meios, que é a constante. Θ vale arco seno de x sobre 3. Eu tenho menos, que é o sinal da integração. Seno de θ, x sobre 3. Cosseno de θ, 9 menos x ao quadrado na raiz dividido por 3. Mais uma constante. Por questão de simplificação, eu vou ter 9 meios seno inverso, ou arco seno, de x sobre 3. Posso fazer a distributiva do 9 meios, né, por cada um desses termos. 3 vezes 3 aqui embaixo dá 9. Com 9 lá da constante na frente, vão se anular. Eu vou ficar só com 1,5 de x vezes, que é esse cara aqui, 9 menos x ao quadrado na raiz. A constante, ainda que multiplicasse pelo 9 meios, continuaria uma outra constante, eu só poderia renomear para c, mas aqui eu tenho a resposta da minha integral em função da variável x de volta. 9 meios do arco seno de x sobre 3, menos x meios, né, ou meio vezes x, vezes a raiz de 9 menos x ao quadrado, mais uma constante arbitrária, porque é uma integral indefinida. Se eu tivesse os limites de integração, eu poderia aplicar agora em x, ou, se fosse uma integral definida, eu poderia resolver o problema em θ se eu soubesse os limites em θ e resolver o problema em θ. Se eu tenho bons limites de integração em θ, eu resolvo a integral em θ aqui, eu posso aplicar esses limites e vai dar a mesma resposta dos limites originais em x aplicados na solução aqui em x. Vão ter alguns outros exercícios desse capítulo aqui, dessa seção, que são integrais definidas, e aí eu acho que quando for pertinente eu faço as duas resoluções na variável original, com os limites originais, na variável transformada, com os limites transformados, e eles idealmente, e na teoria e na prática, se eu não fizer nada errado, tem que dar o mesmo resultado para uma integral definida. Perfeito? Então a gente se encontra no próximo exercício de integral. Quando tiver tempo ou mesmo vontade, eu tenho bastante gosto por resolver integrais, então é por isso que eu acabei extrapolando a parte de eletromagnetismo para começar a resolver algumas questões de cálculo. Se você tiver interesse, deixa eu ficar sabendo, então, com um like e, eventualmente, se for pertinente, um comentário também, se tiver algum tipo de dúvida. Então, próximo exercício.